Olá, eu sou a Tami Caroline e a gente vai falar um pouquinho sobre controle do reflexo ejaculatório. Ejaculação precoce, ejaculação retardada. Dá pra controlar o momento do orgasmo? É possível, homem, ter múltiplos orgasmos? Quando a gente fala de controle, muitas vezes a gente leva pro lado mais pejorativo. A gente acha que controle tá ligado àquela pessoa que é super controladora. E aí, eu queria colocar primeiro uma questão que não necessariamente você querer controlar algo vai ser prejudicial pra você. Só é prejudicial a gente querer controlar algo que a gente não conhece, certo? Certo. Então, a partir do momento que a gente fala, será que dá pra controlar uma ejaculação? Como que você faria isso? Você pode fazer isso se você conhecer o seu corpo. A gente só pode controlar algo de maneira saudável a partir do momento que a gente conhece esse algo, né? E que esse algo esteja alcançável, atingível. Então é saudável se você quiser aprender a controlar. E por que um homem se interessaria por controlar o seu reflexo ejaculatório? Muitas vezes o homem pode estar passando por momentos onde ele esteja tendo muitas experiências de ejaculação precoce. E o que é a ejaculação precoce? É quando você tem uma ejaculação antes do momento que você desejava ou antes do momento que a parceira desejava. Se você não fez a parceira gozar ainda, se você mal começou o ato e não conseguiu ter muito prazer e de repente teve uma ejaculação rápida demais, você tá passando por experiências de ejaculação precoce e isso pode acontecer na vida de um homem saudável, é super normal. Às vezes o homem tá numa fase que ele tá passando por isso. Então, ejaculação precoce não é aquela coisa de ficar contando no relógio se você ejaculou em 5 minutos, 10, 15 ou sei lá quanto. Realmente, ejaculação precoce é se você ejaculou antes do momento que você gostaria de ter ejaculado junto com a sua parceira. Tá ligada a questões emocionais. Você não faz isso porque você quer, né? É horrível. É horrível, nenhum homem quer passar por isso e também as mulheres se sentem incomodadas com isso. Todo homem passa por isso, é normal, uma coisa de fase mesmo. Mas ninguém fala. Ninguém fala. É que às vezes tá rolando isso durante o ato. Já ouvi relatos assim, né? E o cara fica tentando continuar, entendeu? Penetrando ou fingindo que não tá percebendo. O famoso boneco de posto. E fica tentando ali, assim, ó. Só que o negócio não vai. E aí, a mulher fica, tipo, não sabe se finge junto ou se fala, vamos, né? Resolvemos fazer alguma coisa diferente pra ver se muda? porque assim, não tem problema, gente, assumir, entendeu? A broxada, assumir que você... Isso a gente nem tá falando de ejaculação precoce, né? A gente tá falando... Por que que acontece? Quando você sabe que você tem ejaculação precoce, você para o ato sexual, isso é uma técnica que ensina na internet, que eu já vi. Por exemplo, quando você tá ali no ato sexual e você acha que você vai ter uma ejaculação antes da hora que você queria, e aí você para. Só que quando você para, você broxa. Alguns homens retomam e outros não retomam. Porque ficam ansiosos. E a ejaculação precoce tá ligada muitas vezes a questões de ansiedade, insegurança e depressão. Você tá ali no ato sexual, você tá nessa fase, você tá passando por isso. Aí você já tá um pouco ansioso, um pouco nervoso, e aí você dá uma broxada, você tá preocupado se você vai ejacular logo, e aí você, preocupado, broxa, aí vira um problemão mesmo. Pior ainda. Piora Nossa. tudo. Realmente, quando a gente vai falar de controle, né, do reflexo ejaculatório, a gente tem que pensar que isso está diretamente ligado à condição emocional sua ali, ou naquele momento, ou por um momento que você tá passando na vida. Às vezes, questões de estresse, de preocupação demais, de realmente ansiedade, de insegurança, vão fazer com que você broche, com que você tenha uma ejaculação precoce, ou que você não consiga ter orgasmo ejaculatório. Quando a gente vai falar de tratamentos ou de possibilidades para que você consiga controlar o seu reflexo ejaculatório, a gente vai falar de quê? De autoconhecimento, de um processo que você tem que se conhecer. Só a partir daí vai ser possível que você controle o processo do seu orgasmo, da sua ejaculação, o seu reflexo ejaculatório, seja ele precoce, retardado. Comigo, assim, quando eu ainda não tinha esse autoconhecimento e, sei lá, dei a primeira brochada, ou uma das primeiras vezes que eu fui transar e usando Bolt das camas. Bolt? O que é isso? É o recordista velocista em 10 segundos. Nossa, mas o que é Bolt? Não entendi. Eu fui o Usain Bolt das camas, entendeu? Ah, como é o nome dele? Usain Bolt. Usain Bolt.
Entendeu? Então, numa fase onde não tinha ainda esse autoconhecimento, eu lembro que já rolou várias maratonas rápidas de 10 segundos. Me martirizava muito. Geralmente isso acontece quando os meninos são mais novos ainda. Quer dizer, isso pode acontecer com mais frequência quando você é mais novo, justamente porque você não tem tanto autoconhecimento ainda. Sim, a diferença é que hoje em dia, se acontecer, não vai ter peso nenhum e vai ser muito mais fácil de reverter isso. Então, exatamente. Eu acho que tem essa coisa de o homem com mais maturidade, às vezes vai acabar assumindo mais que teve uma ejaculação precoce ou que broxou ali na hora e vai conseguir conversar sobre isso. E isso faz muito parte do autoconhecimento mesmo. E é legal que as mulheres estejam também parceiras dos homens, né, nesses momentos, porque realmente quando a mulher fica muito presa naquele padrão de zoar o cara, de não saber como ajudar, muitas vezes a mulher ela fica constrangida. E o cara também fica constrangido, mas é uma forma assim, os dois ali precisam ter maturidade pra saber lidar com aquele momento da melhor maneira possível, porque inclusive, se a mulher deixar o cara mais à vontade, pode ser que ele consiga retomar o ato sexual com muito mais segurança, e aí sim aquilo ser satisfatório, né? Aquele ato ser satisfatório. Quando o cara não assume, pode ser muito mais constrangedor ainda, porque aí fica o cara com pau mole, querendo continuar a penetração, e a mulher não sabe se finge junto, se ela fala, bem, vamos recomeçar, vamos fazer diferente, e eu acho que o constrangedor não é o cara broxar, o constrangedor não é o cara ter uma ejaculação precoce. O constrangedor é, na hora que acontecer isso, as pessoas não conseguirem lidar com isso de uma forma madura. Exato. Tipo assim, que tá tudo bem ejacular antes, tá tudo bem. E assim, tá tudo bem no sentido de que quando acontece, é reversível. As pessoas podem lidar com isso de uma maneira madura e legal e tudo mais, conversar sobre isso, inclusive tentar de novo. O que não tá tudo bem é você ser um cara que tá passando por isso durante muito tempo e claro que a sua vida sexual não vai estar saudável e satisfatória pra você. Então isso não tá tudo bem. Isso realmente eu acho que você pode e precisa buscar uma ajuda. No caso de pessoas que têm ejaculação precoce, né, pessoas que estão broxando, porque às vezes essas duas coisas estão até ligadas uma com a outra, ejaculação precoce e broxada, né? A terapia tântrica, a massagem tântrica é uma metodologia que pode ajudar muito. A gente trabalha diretamente com a região genital. Claro que isso não é na primeira sessão, tá bom? Como eu falei no começo, essa coisa de você lidar com o controle do seu reflexo ejaculatório tá totalmente ligada às questões emocionais, né? Então você só vai realmente conseguir controlar alguma coisa quando você conhecer, quando aquilo tiver seu alcance. Então a gente, na terapia tântrica, na massagem tântrica, vai trabalhar primeiro com o seu corpo num geral, a gente vai tentar entender o que tá acontecendo, em qual momento tá acontecendo isso, você tem que ser capaz. Isso é uma coisa que já pode ajudar, por exemplo, as pessoas que estão vendo esse vídeo sozinhas, já começarem a perceber, por exemplo, em qual momento acontece a ejaculação precoce, em qual momento acontece a broxada que pode estar ligada à ejaculação precoce. Qual é a situação? Esse é um processo terapêutico de se auto-observar e saber encontrar respostas por si mesmo. Claro que uma terapeuta vai te ajudar a encontrar esses caminhos para você ir melhorando cada vez mais. Mas a auto-observação desse processo é muito importante. Realmente, se você é uma pessoa que quer se conhecer mais, que quer aprender, até você pode nem estar passando por um processo de ejaculação precoce ou broxada, mas você quer aprender e conhecer mais o seu corpo e saber controlar mais o seu orgasmo, por exemplo, homens que querem desenvolver o seu prazer e querem ter o orgasmo, os orgasmos secos, por exemplo, o orgasmo mais expandido e não somente o orgasmo ejaculatório. O primeiro passo é se auto-observar. Antes do Tantra, eu era aquele cara bem padrão, assim, de insegurança. Quando eu ouvi falar sobre o Tantra, que ajudava isso, e aí muito mais. Orgasmos múltiplos. Para um homem que quer se conhecer mais, para um homem que quer saber se o seu potencial de orgasmo ainda pode se expandir mais, esse é o primeiro exercício mesmo, né? De você se observar. É começar a entender quais são os momentos, quais são as situações específicas que acontecem uma ejaculação precoce, uma broxada, né? E aí você bem provavelmente vai começar a conectar que a ejaculação precoce e a broxada está diretamente ligada com a ansiedade, com estresse, com preocupação. A gente fala muito que no orgasmo feminino, por exemplo, a mulher precisa conectar a mente com a Shania, né?
com a perseguida, com a periquita, com o nome que você quiser dar. O homem também. Se você é um cara que tá transando com a sua cabeça desconectada do peru, pirulito e chanaio e o que você quiser chamar, muito provavelmente você pode correr o risco de repetir uma situação desagradável de ejaculação precoce, entendeu? Sobre o reflexo ejaculatório e esse processo de autoconhecimento, você pode perceber o momento que você vai ter o orgasmo, se você puder controlar isso, né? O que acontece muitas vezes na ejaculação precoce é que o cara não percebe e aí acaba que escapa. É isso, escapou. Bom, não controlei. Por quê? Porque eu não percebi. Quando eu percebi, já tava muito em cima da hora, já não dava mais tempo de fazer nada. Desde o começo já sabe que não vai segurar. Então, mas aí foi isso. Você já veio com esse negócio na cabeça. Sim, você já nervoso, você já preocupado. Você já plantou a semente da... da brochada da ejaculação precoce, porque muitas vezes vai estar ligado essas duas coisas. Tem métodos, sim, com a terapia tântrica, de trabalhar com o processo de autoconhecimento do homem para que ele consiga entender mais sobre como seu corpo funciona, entendeu? Porque o corpo de cada cara vai funcionar de um jeito. Se você abrir na internet, vai ter lá 7 exercícios para você controlar a sua ejaculação precoce. Você pode tentar fazer, pode ser legal. Só que assim, claro que um acompanhamento terapêutico vai ser muito melhor se você puder fazer, principalmente com a terapia tântrica, porque como eu disse, né, a gente trabalha diretamente com a região genital, te ensinando exercícios e te mostrando que o seu corpo tem um potencial de prazer muito maior do que você imagina e trabalhando com a questão emocional atrelado a isso que está acontecendo com você e esse processo de descoberta. Como o Tantra vê a pessoa de maneira integral e onde tá tudo interligado, né? Assim, o peru, ele não tem cabeça própria, apesar de vocês acharem que tem, ele não tem. Ele não pensa sozinho, apesar de vocês acharem que ele pensa sozinho. Mas não. A gente precisa estar com essa cabeça aqui bem legal, bem focada, com essa cabeça aqui bem presente no momento do ato sexual. E essa é outra dica que eu vou dar pra você que está passando por isso ou que quer melhorar a sua habilidade de expandir o seu prazer aí, é você tá muito presente na hora do ato sexual. Tá fazendo lá um monte de coisa, pensando na morte da bezerra, pensando nos boletos que você tem pra pagar, não vai dar certo. Você não vai, nem você, o seu prazer vai ser bom, nem você vai conseguir dar prazer pra sua parceira, porque pra dar prazer pra sua parceira, você precisa observar, você precisa estar presente, você precisa estar ali naquele momento, entendeu? Sexo é presença, sexo não adianta. Você tá com o corpo lá e a cabeça em outro lugar, Contando, pra tentar se concentrar pensando em outra coisa. Pensando na avó. Se você já tá pensando isso, quer dizer que não tá legal. Não tá legal. Pode até funcionar de vez em quando? Pode. Mas é uma metodologia que funciona sempre? Não. É uma metodologia que te traz autoconhecimento? Também não. Importante é que você saiba, né, sendo um homem, tendo rola, vamos dizer assim, que assim como as pessoas que têm Shana, a mente tem que estar conectada com o resto do corpo e você tem que estar presente no momento do ato sexual. E as pessoas que têm rola e que têm ejaculação retardada. Aqueles que não gozam nunca. Não goza nunca. Pelos mesmos motivos, ansiedade, insegurança, nervosismo, estresse ou depressão acabam não conseguindo chegar ao orgasmo. E assim, claro que falando de orgasmo ejaculatório, tá? Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Tem orgasmo ejaculatório e tem orgasmos, que pode ser o orgasmo múltiplo para o homem. Eu acho que se tem 1% de homens que conhecem o orgasmo múltiplo, deve ser muito. Então o cara que não goza também é isso, né, gente? E eu acho que o que a gente tem que entender aqui é que não existe somente o ato de penetrar. Se o homem e a mulher ali na hora do vucu-vucu do vamos ver, aconteceu uma ejaculação precoce, uma brochada, ou o cara não goza nunca, enfim, qualquer uma dessas situações, ou o cara tá nervoso, suando frio, aí eles conseguem ter uma reação, né, madura a isso, o que vai acontecer? Eles vão sacar que eles podem resolver tudo isso de alguma outra maneira. Então, assim, o cara vai precisar ter mais habilidades do que só uma penetração. É isso que eu queria falar. Saber que ele pode fazer outras coisas pra satisfazer a mulher. E, assim, eu não tô falando aqui que não é desconfortável você tá passando por um momento de inúmeras experiências com ejaculação precoce e brochada. Você tem que procurar um tratamento, mas eu acho que é importante você saber que você precisa ter mais habilidades além
de enfiar rola, né? No caso, um bom oral, um oral bem feito. Você tem que saber usar suas mãos, seus dedinhos, isso faz toda a diferença. Você pode ter a habilidade de usar um vibrador clitoriano. Então, assim, tem tantas outras maneiras de você fazer uma mulher ter orgasmo que não é por causa de uma ejaculação precoce ou de uma brochada que você está arruinado. Mas é interessante que mesmo você sendo um fodão que não brocha nunca e que tem ejaculação e tem controle da sua ejaculação, a penetração não é a única saída para o prazer sexual do homem e da mulher. De enfiar rola não é tudo, tá, gente? Então, assim, essa ideia já tá ultrapassada, já tá na hora da gente realmente avançar. Tem muito homem que, assumidamente, fala, eu não sei chupar buceta, eu não sei o que eu devo fazer ali na hora, eu não sei se ela teve orgasmo ou não, eu não sei se ela tá gostando ou não. Então, tem técnicas pra você saber, né? Pra você saber observar o que tá acontecendo ali naquela hora. Tem técnicas pra você saber fazer um bom oral. Vamos falar um pouquinho sobre orgasmo múltiplo. Quem não quer, né? O que é isso? O que é orgasmo múltiplo? Como eu posso conseguir ter um orgasmo múltiplo? No caso aqui, homens, você tá falando. Homens, no caso, homens. Os homens se estimulam com o quê? Com a masturbação, com a punhetinha. Isso é um movimento repetitivo. Não é que é ruim, tá, gente? Eu vou falar isso em todo vídeo, porque o povo, às vezes, vê 5 minutos de vídeo e já começa a te julgar que você tá mandando ele isso, mandando ele aquilo, falando que é certo e que é errado. Eu não sou assim. Eu não falo que é certo e que é errado, nem sei o que é certo e que é errado pra você. Você faz o que você quiser com o seu corpo, com o seu pau, com a sua rola, cospe, põe creme, faz o que você quiser. Agora, a questão é, para o toque tântrico e o processo de autoconhecimento do homem, falando de tantra, isso aqui é o que a gente não usa na prática, certo? Um movimento repetitivo e compulsivo, né? Porque você fica assim, e você fica assim até que horas? Vai lá, responde. Às vezes é rápido, às vezes depende do vídeo, da imaginação. Não, qual que é a função? Gozar. Ah, sim, até o gol. E até o gol. Se for muito, se você só faz isso, se for compulsivo, isso aqui fica obsoleto, vamos dizer assim. Posso dizer essa palavra? Já não serve mais pra te dar prazer. Serve apenas para soltar esperma. Na prática tântrica, por que os homens conseguem ter orgasmos múltiplos? Porque a gente trabalha com a região genital de uma outra maneira. A gente vai ensinar você a se tocar de uma outra maneira, para que você entenda o seu corpo, aquilo que eu falei no começo, vou falar de novo, para ficar bem claro, que é para que você entenda o seu corpo, conheça o seu corpo e a partir daí saiba controlá-lo. Os homens também podem passar por esse processo para descobrir o seu prazer de uma maneira mais sensível, que não é essa maneira de ficar lá na frente do computador fazendo esse movimento compulsivamente com um único e exclusivo objetivo de você ter uma ejaculação, não necessariamente um orgasmo, muito menos orgasmo múltiplo. Vamos supor, você é um cara que tá querendo conhecer esse processo. Como que eu posso fazer? Pode ter certeza que a chance de você broxar, que a chance de você ter uma ejaculação precoce, que a chance de você não conseguir ter orgasmo vai diminuir muito. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Tá bom. A gente cresce, o homem no caso, ó, sendo ensinado a ser aquele cara, o provedor, o que sempre tem que estar de... Descobri o Tantra. Quando eu descobri o Tantra, eu já tive, sim, orgasmo múltiplo. É uma delícia. Eu achava que isso era só possível para algumas mulheres abençoadas. Imagina um videogame. Pra gente chegar na fase final, a gente teve que passar por várias coisas. E a fase final, assim, um ápice foi esses orgasmos múltiplos, né? Pra eu conseguir conquistar isso, precisei passar por uma série de desconstruções, autoanálises, reflexões. Através das técnicas do Tantra, eu conheci isso. Então foi um mundo totalmente novo pra mim, onde quando eu conheci o Tantra, eu falei, eu até virei aquele cara, levantei bandeira, falei, todo mundo precisa conhecer o Tantra, eu falava com todos os meus amigos. É muito louco, cara. Quanto que a gente, através do preconceito, deixa de ver muita coisa legal. Foi muito intenso, eu mudei minha alimentação totalmente, foi... Por isso que é uma terapia, não é só chegar lá, uma massagenzinha mágica e demorou pra chegar nisso, entendeu? Foi uma série de coisas pra eu entender as sensações que a minha pele podia me dar. O orgasmo que a gente conhece é só esse ejaculatório, existem vários outros. Se você tiver a oportunidade de conhecer, assim... Tem muitas outras histórias, mas eu não vou falar tudo agora. Não vou falar tudo agora pra não... Venha pro Tantra você também. Não, obrigada. Tã, tcharam. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.